Ai, gente, é só um pronomezinho, as pessoas erram também. Eu, hein? Vocês exageram tanto. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre corrida das blogueiras. Porque começou aí o ano 7, pelo menos. Eu acho que foi o ano 7, né? Acho que é. Enfim, começou o ano aí de corrida das blogueiras e a gente tá tendo várias polêmicas acontecendo, várias coisas controversas nesse reality. Mas a gente vai focar aqui hoje sobre a transfobia da Mad, porque se você não sabe, teve transfobia no Corrida das Blogueiras e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes de eu ir para o assunto em questão, que é o que fez você clicar aqui nesse vídeo, eu quero pedir para que você ajude a transmissão a continuar se mantendo, e você pode fazer isso tanto me ajudando, me apoiando no Apoia-se, cujo link é apoia.se/transifemissão, ou também se tornando membro daqui do canal, porque dessas duas formas você ajuda mensalmente a fazer isso daqui continuar funcionando. E também quero lembrar vocês que a gente tem um grupo no WhatsApp para pais e mães de pessoas trans e apenas para pais e mães de pessoas trans, para que possam ali, né, trocar experiências, falar sobre problemas que estão tendo ou às vezes, né, se ajudarem a aceitar a transgeneridade do filho ou filha, enfim. Então a gente tem esse grupo. Vá lá, dá uma olhada se você estiver precisando, né? Passa para os seus pais caso você esteja precisando que eles te entendam melhor e por aí vai. Agora que a gente já deu os recadinhos, a gente pode ir para o assunto em questão. Bom, para quem não sabe, Corrida das Blogueiras é um reality show da internet, do YouTube, que começou, eu acho que foi em 2018 que o reality começou, e é comandado pelo Diva Depressão, pelo canal, né, Diva Depressão, Fiedu, enfim. Eles começaram esse reality há anos atrás, quando não tinha nenhum recurso, e agora eles têm um pouco mais de recurso, têm um pouco mais de estrutura, agora principalmente que o reality acontece nos estúdios da Dia TV. Enfim, o reality ele já foi responsável por mostrar para o Brasil várias blogueiras que as pessoas não conheciam e que são super talentosas. A gente teve nomes como Natália Santi, Kênia Borges, Paloma, né? Que saíram do Corrida das Blogueiras como vencedores e foram incríveis. Teve o Wilson também. E a gente teve outros nomes que, apesar de não terem ganhado, fizeram bastante nome porque entregaram assim uma carreira icônica no corrida, como Dakota Monteiro, como Jade Borg e por aí vai. Então a gente teve já várias pessoas que passaram pelo programa, deixaram sua marca e realmente o programa já alavancou carreiras. É um programa que eu gosto bastante, viu? Eu assisto assim todas as temporadas que saem e geralmente eu gosto muito. E eu disse geralmente, porque a gente vai ter que falar sobre esse novo ano. Esse ano de Corrida das Blogueiras eu não tô gostando muito, não. Eu não sei, eu tô achando as decisões dos jurados muito arbitrárias, tô discordando horrores deles, quase toda finale de episódio eu discordo muito dos jurados. E também o elenco não me cativou tanto, né? Algumas pessoas do elenco me cativaram e outras eu tô, assim, morrendo de preguiça. E não é uma preguiça do tipo que a gente tem de reality show que fala, nossa, a pessoa é insuportável, mas estou gostando aqui de assisti-la. É preguiça do tipo. Preguiça mesmo, sabe? A pessoa começa a falar, fica, ai meu Deus, que saco. Mas pelo menos no último episódio a gente começou a ver umas movimentações mais interessantes, enfim. Vou assistir até o final, né? Mas vamos lá, porque tiveram algumas polêmicas acontecendo nesse programa, não só com os jurados, mas também com participantes, mais especificamente a Mad e a Kitty. A Kitty e a Mad, elas fizeram ali uma rivalidade entre elas, né? Rivalidade drag, apesar de a Mad nunca tá de drag lá dentro, mas enfim. Fizeram uma rivalidade ali desde o primeiro episódio e a gente, né, vem vendo isso escalonando. Mas eu não quero falar da Kitty nesse episódio, porque a Kitty, enfim, ela não fez nada no que diz respeito à transfobia, mas a Mad fez. Porque na última prova que a gente acompanhou em grupo do programa, a gente viu ali um grupo em que só tinha meninas e a Mad, né? Que a Mad que escolheu o grupo dela. E a Mad tinha colocado a Solita
como uma das pessoas componentes ali do grupo. A Solita, gente, é uma mina trans, é uma das participantes que é uma mina trans. E isso, assim, né, é muito óbvio que os pronomes dela são femininos. Ela é uma menina trans, ela tem uma expressão de gênero totalmente feminina, e ela se fala de si no feminino o tempo inteiro. Então, ou seja, é uma garota, os pronomes são ela, dela. Isso é bastante óbvio para qualquer pessoa, tanto que todos os participantes entenderam isso. Mas a Mad parece que não entendeu ou não quis entender. Porque ao longo da prova, a Mad resolveu tratar a Solita no masculino. No momento em que elas estavam mais estressadas ali para fazer a entrega logo do vídeo que elas tinham que fazer, a Mad falou da Solita como amigo. A Mad foi falar de outras pessoas ali do grupo como amiga, amiga, amiga. E quando ela foi falar da Solita, ela falou amigo, manda logo amigo, né? Falando para mandar logo os arquivos ali. E assim, o grupo, a Mad era o único homem ali. O restante era tudo de garotas bem garotadas. E se você tá incomodado por eu falar a Mad, gente, no meio LGBT a gente costuma usar o feminino genérico, que a gente só não emprega ele para os homens trans, tá? Mas o restante tudo a gente trata no feminino. E a Mad, ela não tem nenhum problema de falar de si mesma no feminino, até porque ela também faz drag e ela é uma gay afeminada, né? Gays afeminadas a gente costuma tratar no feminino mesmo. E vale lembrar que a Mad, ela não tem problema de tratar, por exemplo, a Kitty, que é uma drag queen, no feminino. E a Kitty é um gay de peruca, é uma drag queen. A Kitty se identifica como um garoto, mas a Mad não tem problema de tratá-la no feminino. Mas quando ela foi falar da Solita, ela falou amigo. Não foi só uma vez, ela falou, acho que foram 2 ou 3 vezes da Solita como amigo, e depois, quando foi no confessionário, que é o momento que elas não estão tão nervosas assim, que dá até pra pensar mais no que vai falar, ela foi falar da Solita como o Solita. Na verdade, ela falou o Solitar, né? Porque eles vivem errando o nome da coitada da Solita. Mas o ponto é, ela tratou a Solita como amigo e tratou a Solita como o Solitar. Gente, o nome disso é transfobia. Talvez muitas pessoas cisgênero não vejam a gravidade dessa situação, porque muitas pessoas cisgênero não vivem com o fantasma do pronome errado ali no pé delas o tempo inteiro. Então, muitas pessoas cisgênero, ao serem confrontadas com a questão dos pronomes para pessoas trans, elas diminuem, elas falam que é só um pronome, que não é nada demais, né? Que, ai, gente, sei lá, foi só um errinho bobo. Mas não é só um errinho bobo. Vamos lá. Se a gente tá falando de uma pessoa que errou o pronome de outra pessoa trans sem querer, por exemplo, falando no telefone, né? Ou a pessoa não viu ali quem é que tava falando, só ouviu a voz, né? Às vezes não necessariamente só no telefone, mas enfim, existem N situações em que a pessoa ela erra o pronome realmente assim, sem querer, que não denota ali uma transfobia. Mas quando a gente está falando de alguém que está conversando com você, que está interagindo com você, que está te enxergando e não apenas ouvindo a sua voz, alguém que já está há dias interagindo com você, inclusive, e essa pessoa erra o seu pronome, aí das duas uma, ou é uma falta de vontade em querer te deixar confortável enquanto uma pessoa trans, ou então é porque aquela pessoa não te enxerga mesmo com o gênero que você está ali performando. Ou seja, pro fato da Mad em um grupo onde ela é o único homem dentre 3 mulheres e ela resolve tratar a única mulher trans no masculino enquanto trata as outras no feminino, é porque ela não consegue enxergar essa mulher trans enquanto uma mulher. Volto a dizer, não foi uma vez que a Mad errou. Foram algumas vezes que a Mad errou. Em situações distintas, em situações diferentes. Então, a Mad tratar a Solita no masculino é uma demonstração clara de que a Mad não enxerga a Solita como uma mulher. E se a Mad, ela teve um ato falho, né, se ela se esforça ou não para enxergar a Solita como mulher, mas falhou ali no momento, não percebeu, né, do que estava falando, não invalida o fato de que se ela tratou a Solita no masculino é porque ela não enxerga a Solita enquanto uma mulher. Ela não consegue ver isso. O nome disso é transfobia, tá bom? É transfobia.
Muitas pessoas acham que transfobia é só quando rola uma agressão física, é só quando rola um xingamento e tudo mais. Mas não, a transfobia ela acontece no cotidiano. A transfobia acontece nas pequenas coisas do dia a dia. A transfobia acontece quando você erra o pronome de uma pessoa trans, quando você trata uma pessoa trans pelo gênero que ela foi designada ao nascer e não pelo gênero que ela se identifica e performa. A transfobia acontece de formas muito sutis o tempo inteiro e sempre nos lembrando que nós não somos vistas como pessoas válidas na sociedade. A Solita, ela tá em um reality show LGBT. O Corrida das Blogueiras é um reality show que ele é protagonizado por pessoas LGBT. As pessoas ali que compõem tanto os jurados quanto os apresentadores são LGBT. O Corrida das Blogueiras acontece na Dia TV, que é uma emissora de YouTube que é pautada em cultura LGBT. A gente tem a maior parte dos participantes, ano após ano, sendo pessoas LGBT. A Solita, em tese, estava em um local seguro, em um ambiente de boa, um ambiente entre os seus iguais, que são pessoas que são da mesma população LGBT ali. Mas mesmo assim ela sofreu transfobia. E eu tenho certeza que quando ela entrou no Corrida, ela nem estava imaginando que isso pudesse acontecer com ela, porque, volto a dizer, é um programa muito LGBT friendly, não só LGBT friendly, mas feito por e para LGBTs. E no momento que ela se depara com aquilo, vale ressaltar aqui que a Solita não teve reação. Ela não corrigiu, ela não falou nada, e ela só foi falar alguma coisa quando isso estourou aqui fora. A Solita, ela não corrigiu por alguns motivos. Primeiro, ela não queria que o reality fosse resumido a isso. Ela estava até torcendo para que essa parte em que a Mad errou os pronomes dela fossem cortadas e não tivesse ido ao ar. Ela percebeu na hora e estava torcendo para que isso não fosse ao ar. A Solita não queria causar um climão e a Solita, ela foi pega de surpresa também. É importante a gente dizer isso. Ela foi pega de surpresa. Ela não estava esperando isso de forma alguma. E o que a Solita fez nesse dia? Bom, ela contou que quando aconteceu isso e ela voltou pro hotel, ou seja, depois que acabaram as gravações daquele dia, ela foi pro quarto de hotel dela e chorou bastante. E ficou ali chorando, mas ela realmente não envolveu a produção, não envolveu ninguém, deixou isso baixo. Essa é uma reação bastante comum, porque muitas vezes a gente tá cansada de ter que se defender o tempo inteiro. Muitas vezes nós, pessoas trans, temos medo de nos defendermos e como que isso vai soar depois, porque na maioria das vezes as pessoas elas tentam jogar a culpa em nós. Quer dizer, um erro de pronome para as pessoas cisgênero não é nada tão grave. Um erro de pronome é uma coisa assim que acontece. Um erro de pronome é apenas um erro e não uma coisa calculada e não uma coisa deliberada. E a gente deveria estar sempre à disposição de estar educando pessoas cisgênero. Então, se a pessoa errou o pronome, ou a gente engole seco, ou a gente pega na mão daquela pessoa cis e educa ela, e ensina ela de que ela deve nos respeitar. Porque a pobre da pessoa cis, ela não consegue perceber isso sozinha. É assim que a sociedade trata pessoas trans, quando pessoas trans costumam reclamar de alguma transfobia, ainda mais quando é uma transfobia mais do cotidiano, quando é uma transfobia, assim, mais estrutural. As pessoas cisgênero costumam fazer isso. Assim como também pessoas brancas costumam fazer com pessoas negras, pessoas magras costumam fazer com pessoas gordas, pessoas sem deficiência costumam fazer com pessoas com deficiência, homens costumam fazer com mulheres e por aí vai. A pessoa que é o opressor social daquela pauta geralmente faz de tudo para não ser visto como opressor social daquela pauta. Então tudo isso justifica totalmente a Solita não ter se defendido, a Solita não ter falado nada, e ela só ter se pronunciado quando a coisa estourou aqui fora. Falando sobre a coisa estourar aqui fora, vamos falar, né, sobre o que aconteceu. O episódio foi ao ar na terça-feira da semana passada, sim, há uma semana atrás. E depois que o episódio foi ao ar, muitas pessoas que perceberam essa transfobia acontecendo foram, né, ressaltar isso no Twitter. Foram pegar ali trechos do reality para mostrar. Fizeram vários videozinhos mostrando o que a Mad falou e tudo mais, né? E vieram vários textões. A partir disso, muitas pessoas acusando a Mad de transfobia,
A Mad veio se defender, uma defesa bem porca, diga-se de passagem, e só então a Solita veio se defender. Veio melhor, não foi bem se defender, mas veio dar o ponto dela sobre essa violência que aconteceu com ela, né? E vamos lá. Eu não vou passar aqui tudo que cada pessoa disse, porque essas coisas foram ditas principalmente no Twitter e os posts foram apagados depois, eu não tenho os prints, mas se você quiser ver, vai lá no canal do Thiago, né, que o Thiago ele fez um vídeo falando sobre essa questão toda, e lá ele colocou prints desses tweets que foram ali feitos tanto pela Mad, quanto pela Solita, pela própria Dakota, né, que a Dakota também entrou ali na treta, sobre outras pessoas que foram criticar ali a Mad. Mas o ponto é que a defesa que a Mad fez dela mesma foi dizer que as pessoas estavam distorcendo as coisas. A Mad se fez da coitada injustiçada. A Mad, que tinha sido transfóbica, resolveu fazer um gaslighting com todo mundo e dizer que ela não falou isso. A Mad teve a pachorra de dizer que as pessoas estavam interpretando errado o que aconteceu e que ela, na verdade, tinha cortado a palavra amiga, que ela tratou todo mundo no feminino, mas quando ela foi falar com a Solita, ela falou amigue. Só que o amigue se juntou com a frase que vinha depois e por isso virou amigo. Isso não faz o menor sentido, até porque ela falou o amigo no final da frase, não foi nem no começo da frase para dizer que foi só ali, né, uma junção de palavras. E além disso também, a Mad não falou nada sobre o que ela disse no confessionário quando ela falou o solitar. Então ela se fez de louca mesmo, né, falou que as pessoas estão perseguindo ela, estão querendo colocar ela como o super vilão ali da temporada. Enfim, ela se fez de doida mesmo. Pessoas disseram que a Mad também, em uma live que ela estava fazendo com um amigo drag dela, as pessoas começaram a chamar o amigo drag dela de Solita, e a Mad riu, e só depois que ela riu e tudo é que ela foi dizer, não, mas a Solita não é drag, né? Isso daí eu não vi, então não tenho como dizer se isso realmente aconteceu ou não, mas as pessoas foram dizendo que isso aconteceu. Se tiver acontecido, só reforça mais ainda que a Mad não vê a Solita como uma mulher, né? E vê a Solita como um igual, como um homenzinho. E talvez, né, até nem como uma igual, porque as outras pessoas que são gays ali e tudo, ela trata no feminino. Mas a Solita, não. A Solita, aí ela resolve trazer ali, né, um pronome, uma vogal temática que denota pro masculino. Então, assim, meio difícil de defender. Aí a Solita, ela veio falar, né, justamente sobre ela não ter se defendido, sobre ela não ter querido que isso viesse pro programa, né, e tudo mais. Então, ela veio falar mais sobre como que ela se sentiu na hora e como que ela não queria que o programa fosse resumido a isso e não queria que isso caísse em cima da produção. A Mad disse que quem fosse chamá-la de transfóbica iria ter que arcar com isso na justiça, né? Mas depois acho que ela voltou atrás, porque a Dakota Monteiro, ela fez um textão, e depois desse textão, acho que a Mad, ela percebeu que ela não iria muito conseguir fazer o gaslighting dela nessa situação, não, e ela apagou os tweets que ela já tinha feito e tudo mais, né? Então, enfim, foi isso tudo que aconteceu no Corrida das Blogueiras, da transfobia da Mad. Eu acho que com isso a Mad ela deveria ser achincalhada e deveria apanhar em praça pública. Não acho. Eu acho que a gente tem sim que apontar esse erro absurdo dela, porque não foi um simples erro, foi um preconceito ali sendo destilado, um preconceito contra uma pessoa e que atinge todo um grupo social. Então, o que a Mad fez precisa ser falado, ela precisa ser cobrada, ela precisa se responsabilizar sobre as próprias atitudes dela. Então a gente precisa sim falar sobre isso. Mas a gente também não precisa escalonar isso para fazer disso um linchamento virtual. Não precisa também, né? Não precisa. Uma coisa é a gente apontar o erro dela, apontar que ela foi sim transfóbica e que ela precisa se retratar de forma correta com a Solita. E outra coisa é a gente
fazer um mutirão de hate em cima dela e às vezes até pegando outros aspectos da participação dela no corrida para fazer uma inflamação desse hate. Mas ela precisa sim arcar com as responsabilidades do que ela fala. Eu não acho que ela seja a pior pessoa do mundo, tá? Não acho. Mas ela é uma pessoa transfóbica. E ela tem que desconstruir essa transfobia dela. E nós não temos que ter nenhum tipo de super paciência com ela. Porque nós, pessoas trans, não somos obrigadas a ter uma super empatia com nenhuma pessoa cisgênero que venha atacar a gente. Espero que a Solita esteja bem nesse momento, né? Eu sei que essa semana passada foi muito difícil pra ela, né? Por conta de tudo isso que aconteceu, de todos os comentários que vieram, porque teve muita gente também que foi falar que não foi nada demais e tudo, e foi invalidando ali a transfobia que ela sofreu. Imagino que tenha sido um momento muito difícil pra ela. Espero que nesse momento agora ela esteja bem. E tomara aí que ela consiga ir mais à frente no Corrida das Blogueiras, né? Esse vídeo tá saindo justamente no dia em que talvez a Solita vá sair do programa. Então, enfim, né? Não sei o que vai acontecer. Mas eu espero que, independente do que tenha acontecido no flop do programa, ela fique bem. É isso que eu espero. É isso que eu espero. E também espero que o Diva Depressão tome alguma atitude quanto a essa transfobia que a Solita sofreu. Nem que seja só ali na lavação de roupa suja que vai acontecer no final dessa temporada, mas alguma coisa ali precisa, né, acontecer referente a essa transfobia. Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, né, então ainda não sei nem o resultado do flop, muito menos como é que foi esse próximo episódio, né? Se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, você tá assistindo ele na terça-feira, e na terça-feira é quando saem os episódios de corrida. Então, enfim, né? Depois vamos descobrir o que aconteceu, e se você veio do futuro, já comenta aí se quem saiu do programa foi a Solita ou se foi a Mad. Mas quando você for comentar isso, coloca um spoiler ali, tá? Coloca spoiler alert e tudo, e aí depois você fala ali quem foi que saiu. Enfim, minha solidariedade à Solita e a todas as pessoas trans que sofrem de transfobia cotidianamente no mundo, né? E queria dizer que em alguns momentos eu também não corrijo não, tá? Eu sempre, quando acontece uma situação dessa comigo, eu analiso a situação pra ver se vale ou não a pena eu dar uma rebatida. Quase sempre eu rebato, quase sempre, mesmo achando que não vale a pena, eu não me aguento muito e rebato ali, né, e brigo e tal. Mas algumas vezes eu só, tipo, deixo pra lá, sabe? Algumas vezes eu olho assim e penso, ai, tô cansada, deixa a pessoa, foda-se, né, e ignoro. Mas na maioria das vezes eu brigo. Mas eu sou brigona, né, gente? Eu sou uma pessoa brigona. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de toda essa situação e o que você acha dessa minimização que pessoas cisgênero costumam fazer referente às transfobias que a gente sofre cotidianamente. A transfobia, né? A transfobia institucional, a transfobia que é estrutural e tudo mais. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Se você não tem o que comentar, coloca um emoji de um batonzinho ou de um esmaltezinho nas unhas, algum emoji que remeta a blogueiras. Ou então bandeirinhas de corrida, né? Bandeirinhas de corrida pelo Blogs Race. E também não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e disseminar para mais pessoas. E também copia esse link e sai distribuindo por aí. Também se inscreva nos canais caso você não seja inscrito ainda e deixa aquele seu hypezinho no vídeo. Enfim, esse foi mais um vídeo de transmissão, o canal feito por uma humana que está aqui suando por conta do calor. A gente se vê na próxima. Até mais. E não sejam transfóbicos. Pelo amor de Deus.